Chega mais, o Band Cidade está no ar com os principais fatos e acontecimentos dessa quarta-feira, 20 de março. Eu te faço companhia até 13h. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Band Cidade de hoje começa falando sobre o caso Giovana, a adolescente de 13 anos, morta pelo próprio pai em Jacareí no ano de 2022. Hoje, Sidney Martins dos Santos, preso desde então, passa por júri popular no Fórum da cidade. A repórter Graziele Geronde está acompanhando e ao vivo traz todos os detalhes. Ele já foi ouvido, Grazi? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde para quem acompanha o Band Cidade. Não, ele ainda não foi ouvido. O julgamento começou por volta das 11 da manhã. Foi feito o sorteio dos jurados, de 23 que compareceram para compor o júri popular. 7 foram os escolhidos, o restante foi dispensado. Logo após, foi a vez deles começarem a ouvir os depoimentos. O primeiro a ser ouvido é o investigador de polícia Marcos de Lima, que foi quem investigou o desaparecimento da Giovana, de 13 anos. Ele deu detalhes da investigação, disse que chegou uma informação anônima à polícia na época de que o Sidney Martins dos Santos estaria tirando terra da casa dele. Esse julgamento, Carol, ele acontece ali, no segundo andar. E aí a gente, claro, pôde acompanhar no início, podemos acompanhar os trabalhos, mas não podemos gravar lá de dentro até para preservar o júri popular. E ainda durante o depoimento do investigador de polícia, ele também contou que teria recebido a informação de que o Sidney estaria tirando terra da casa e quando foi ao pasto encontrou o pai da Giovana empinando pipa. Todas essas informações estão sendo passadas agora ao juiz. Esse julgamento também está sendo acompanhado pelos familiares que vieram com camisetas para poder relembrar a adolescente. E olha, Carol, nós conversamos com a mãe Ana Lúcia e com a tia Luciana sobre esses 2 anos de agonia depois que foi encontrado então o corpo da Giovana. Vamos conferir o que elas disseram. A gente não imaginava, porque ele era uma pessoa assim extremamente boa, ajudou a gente nas buscas. O que a gente quer nesse momento é só a justiça, que a justiça seja feita, que ele seja condenado, que ele possa pagar pelo crime que ele fez. Eu quero pena máxima. Todo dia é uma agonia, porque todo dia é uma lembrança. E hoje está sendo pior, porque eu estou revivendo tudo o que passou há quase 2 anos. E olha, o Sidney Martins de Oliveira, pai da Giovana, está respondendo por homicídio duplamente qualificado por ter feito um enforcamento na Giovana, já que até os investigadores contaram agora há pouco que ele teria dado um mata-leão na filha para poder então depois enterrar o corpo da menina no quintal, num quarto dentro da casa. Outra qualificação é o caso da menina ser uma mulher e aí então acaba caindo na lei de feminicídio. E além disso, ele também responde pela ocultação de cadáver, já que ele escondeu então o corpo dentro de casa, levou dias até ser descoberto. E a gente segue acompanhando, Carol, porque não há previsão para esse julgamento acabar, viu? Ainda há muitas testemunhas para serem ouvidas. O Sidney também deve se pronunciar aqui no tribunal, além, claro, do advogado de defesa e do promotor. O juiz, depois disso tudo, deve ouvir os jurados, Eles vão responder uma série de perguntas para só então dizer quantos anos se o Sidney será ou não condenado. E nós vamos relembrar então o caso, como é que foi toda essa história da morte da adolescente Giovana, de 13 anos. Vamos conferir. Giovana da Costa Martins dos Santos, de 13 anos, foi encontrada morta no dia 10 de julho de 2022, 20 dias depois da família ter registrado o desaparecimento da adolescente. O corpo estava enterrado com sinais de asfixia em um cômodo nos fundos da casa onde ela morava com a família, em Jacareí. O local era quarto do irmão da vítima.
No mesmo dia, o pai, Sidney Martins dos Santos, confessou o crime e foi preso. O irmão da vítima também chegou a ser detido por suspeita de envolvimento, mas foi liberado por falta de provas em julho. Na época do crime, o mistério e a preocupação da família, que organizou uma campanha para encontrar Giovana, foram mostrados pelo jornalismo da TV Band Vale. O velório e o enterro de Giovana foram marcados por muita revolta e comoção por parte de familiares e amigos. Toda a atualização aí desse caso você confere ao longo do dia aqui na nossa programação. Seguindo com o Band Cidade, em Potim, a dona de um bar no Chácara Tropical foi morta na noite de ontem. A vítima, de cerca de 50 anos, estava sentada em uma cadeira em frente ao estabelecimento quando 2 homens em uma moto passaram pelo local. Um deles desceu do veículo e efetuou 3 a 4 disparos contra a mulher. A polícia investiga o caso. Mais um homicídio registrado na noite de ontem, mas dessa vez em Cruzeiro. Yasmin de Cássia Moraes foi morta a tiros por volta das 10 da noite no bairro Itagaçaba. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 28 anos estava com um namorado na porta de casa quando um homem passou e realizou vários disparos de arma de fogo. O resgate foi acionado, mas a mulher morreu no local. O namorado de Yasmin foi levado ao pronto-socorro da cidade, onde segue internado. O caso está sendo investigado no 1º DP da cidade. O governador em exercício, Felício Ramute, cumpre a agenda hoje no Litoral Norte, no anúncio da autorização dos estudos para a duplicação da Rio Santos, entre Caraguatatuba e Ubatuba. O ponto é ainda um dos gargalos de trânsito na região. Quem traz todas as informações desse assunto é a repórter Caroline Correia, que está ao vivo aqui com a gente. Oi, Carol, qual que é a previsão do custo desse estudo? Boa tarde. 12,5 milhões de reais. Carol, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Bom, hoje, então, esse anúncio, que ele falou desse início, que pode ser, então, o início das obras, mas precisa primeiro passo desse estudo, que vai contemplar 45 quilômetros da Rio Santos, que é o trecho da SP55, que é a Manuel Hipólito do Rego, que faz a ligação entre Ubatuba e Caraguatatuba. Esse trecho pertence ao governo do estado, por isso que é a SP55, então, aí o governo do estado decidiu iniciar o estudo, contratou a concessionária das Tamoios, que é responsável pela rodovia dos Tamoios, para iniciar então esse estudo que deve durar aí até o final do ano. A gente conversou mais cedo com o Felício Ramute para entender melhor desse primeiro passo. Vamos ouvir. Primeira etapa é a contratação dos projetos. Segunda etapa, após os projetos serem executados, o que acontece agora até o final deste ano, a concessionária entrega para o governo do estado os estudos, onde nós vamos poder então ver qual é o custo e os impactos dessa obra para que a gente possa tomar o segundo passo, que é a execução de fato da obra. Fundamental que o projeto seja um projeto moderno e que contemple as atrações turísticas nesse caminho, as praias. E após esse projeto é que nós vamos decidir se passaremos esse trecho para concessão, faremos uma nova concessão ou apenas a contratação da obra. Bom, como o Felício disse, esse é o primeiro passo. Após esse estudo em mãos, aí o governo do estado pode decidir, então, se começa a obra, se contrata uma empresa, se contrata a própria Tamoios. Tudo ainda está no campo da subjetividade. Tudo foi anunciado hoje, Carol. Então, nos próximos meses a gente vai ver esse estudo sendo executado. Ele já começou, ele vai fazer a ligação, então esse estudo faz a ligação da Massaguaçu até a Praia Grande, aqui em Ubatuba. E a ideia, então, é que esse estudo aponte melhorias que devem ser feitas aqui nesse trecho. Carol, e também foi anunciada uma verba para a construção de uma escola e uma creche em São Sebastião, é isso? Isso mesmo, ele fez o repasse para a Prefeitura de São Sebastião de 32 milhões de reais para fazer então essa creche e escola, que é a Nair de Almeida, e vai ficar ali na região do Juqueí, que foi bastante afetada nas chuvas do ano passado. Carol. Perfeito, Carol. Obrigada então por todas as informações. Boa tarde para você, bom trabalho aí no Litoral Norte.
Ainda no litoral, a seção da Câmara de São Sebastião foi alvo de um ato de vandalismo na noite de ontem. Um produto químico suspeito de ser gás de pimenta foi jogado no público no meio da sessão. Nas imagens gravadas pelo Legislativo, é possível ver uma movimentação entre o público após quase 2 horas de sessão. Algumas pessoas começam a colocar a mão na boca para se proteger e alguns moradores começam a tossir. 3 homens chegam a colocar a camiseta no rosto para não inalar o produto químico e todos começam a se direcionar para o lado direito da Câmara. O plenário fica esvaziado e, na sequência, um policial militar vistoria o local. Em nota, o Legislativo afirmou que algumas pessoas chegaram a passar mal durante o tumulto e que janelas e portas de acesso estavam fechadas, isso por conta do ar-condicionado e como prevê a norma interna. Ainda hoje, um boletim de ocorrência deve ser registrado pela Câmara e as imagens cedidas à investigação. Em São José dos Campos, um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira. O fogo começou por volta das 8h30 da noite em uma quadra poliesportiva que é usada como galpão para depósito de materiais na Avenida Andrômeda. O local fica ao lado de um antigo hospital oftalmológico que está desativado. Dentro do galpão foram queimados materiais hospitalares, mesas e equipamentos de academia. A área atingida é de cerca de 400 metros quadrados. Não se sabe a causa do incêndio e não houve vítimas. E toda quarta-feira é dia do quadro Seu Bairro no BC, onde mostramos os problemas das comunidades e cobramos resposta dos responsáveis. Em São José dos Campos, moradores do bairro residencial Dom Bosco enfrentam prejuízos deixados por uma construtora. Eles alegam atraso em obras acordadas em contrato, além de resto de entulhos e lixos deixados no local. Uma situação que preocupa as famílias, tanto financeiramente como em relação à dengue, em meio à alta de casos e mortes. Maicon é uma das vítimas da construtora responsável por estas casas no residencial Dom Bosco, na zona leste de São José dos Campos. Na época, a esposa dele estava grávida e foi aí que eles resolveram realizar o sonho da casa própria, já que a família ia aumentar. Nos 3 primeiros meses, a casa começou a erguer de uma forma que a gente falou, nossa, no máximo 6 meses vai estar pronta a casa, que legal, amor, bacana. Não, acabou virando um pesadelo aos poucos. Está com 95% a obra acabada, em aspas, porque não tem o muro de arrimo é praticamente R$35 mil para fazer, não tem pintura, não tem parte elétrica, não tem portão. Alex é auxiliar de enfermagem, queria fugir do aluguel e sempre sonhou em comprar uma casa. Em 2021, fechou negócio com a construtora e foi preciso quebrar o contrato para não ficar na rua. A gente foi vendo que a obra foi tomando um caminho e a construtora não dava retorno para a gente ficou com medo da construtora sumir no mapa. Maria José também é uma das moradoras que vem tendo dificuldades para concluir a construção da casa dela. Começaram a protelar essa entrega e a cada vez que nós entrávamos em contato com eles, eles davam uma desculpa. Ora era por conta da chuva, ora era por conta da equipe de pedreiros, ora era por conta de que o engenheiro não estava presente em São José dos Campos e não tinha como assinar os contratos para que a obra evoluísse. Os compradores alegam que as casas estão sendo saqueadas pela própria construtora, que já não atende mais nenhum dos seus clientes. Muitos já estão processando a empresa. Para poder rever esse dinheiro, né? Porque tivemos que construir o restante da casa por conta, né? Com pedreiro, materiais de construção, portão que não teve. A construtora deixou o escritório deles, que ficava aqui no próprio residencial Dom Bosco, há 2 semanas. E todo o lixo e entulho eles deixaram na rua. E segundo os moradores, alguns bichos e mosquitos têm aparecido por aqui. Eles jogaram tudo que tiraram da casa do escritório deles, eles jogaram ali. Resto de construção, as coisas. Sem respostas da construtora, eles querem justiça e alertar futuras vítimas. Que vocês pensem antes de comprar, porque sabemos que também não é só aqui no Novo Horizonte, eles têm projetos em outros lugares, até mesmo em Campinas, eles têm um projeto do qual está nas mesmas condições que nós estamos aqui hoje.
Questionada, a GAD Construtora disse que a alegação de entulhos deixados na rua pela empresa não procede, uma vez que trabalha com rigor de descarte em suas obras. Ainda em nota, a construtora afirmou que moradores da própria região utilizam a área para descarte irregular. Em relação às obras atrasadas, a construtora afirmou que só pode responder sobre contratos específicos e hoje a produção da Bandivale informou esses dados para obter uma resposta. A gente segue acompanhando esse caso. Band Cidade vai para um rápido intervalo, eu volto em instantes. Até já! Que a gente destaca do portal bandvale.com é sobre os detentos do regime semiaberto que não voltaram para os presídios da região depois da primeira saída temporária do ano, que terminou nesta segunda-feira. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária, 224 presos não retornaram, 185 em Tremembé, 36 em Potim, 2 em Caraguatatuba e 1 em São José dos Campos. Quando o beneficiado não volta para a unidade prisional, ele é considerado foragido e regride para o regime fechado. Agora a gente fala sobre o tempo. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou um aviso sobre o avanço de uma frente fria que deve trazer chuva e queda nas temperaturas a partir da próxima sexta-feira. Na região, os acumulados podem superar os 150 milímetros por dia, mas por enquanto ainda faz calor aqui no Vale do Paraíba e nas cidades do litoral norte. Na tela, como ficam as temperaturas ao longo do dia. Bora ver então. Em Aparecida, máxima nessa tarde deve chegar aos 32 graus, calor na cidade e tem chance de tempestade. Jacareí, máxima de 31, cidade também com chance de temporais. E Lorena, máxima de 32, por lá também tem a chance de chuva forte, então, ao longo aí dessa quarta-feira. Mais cidades aí na próxima tela. Em São Sebastião, no litoral norte, hoje a máxima deve alcançar os 31 graus e tem uma possibilidade de chuva na cidade, mas uma chuva mais fraca. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, temperaturas mais amenas, como sempre, máxima aí chega aos 24 graus e em Campos também pode chover forte, então fica o alerta para os moradores. Cruzeiro também tem chance de tempestade, máxima de 33 graus, faz calor em Cruzeiro ao longo do dia. Agora aquele panorama sobre São José dos Campos. Hoje a máxima deve alcançar os 31 graus, também pode chover forte na cidade. Amanhã continua essa chance de temporal, especialmente ao longo do dia, mas faz calor, né? Máxima aí chegando aos 33 amanhã. E na sexta-feira, como eu comentei, as temperaturas caem, né? Chove, uma chuva mais calma, constante na cidade, o sol até pode aparecer em alguns momentos, mas a máxima fica só em torno dos 24 graus. No sábado, essa temperatura baixa aí se mantém, não deve chover na cidade, e no domingo volta a esquentar um pouquinho, máxima aí alcançando os 27 graus e pode chover forte na cidade, com raios, trovoadas e tudo mais. Bora então saber quem participa do Band Cidade no 997168021? Envie mensagens, fotos e vídeos para a gente. Você pode aproveitar esse canal de comunicação para enviar sugestões e reclamações sobre problemas da sua cidade. Vamos ver aqui na tela algumas das interações que separamos. O Vilmar, ele não falou o nome da cidade de onde ele mora, mas ele escreveu o seguinte: o lado bom do calor indo embora é a redução dos terríveis mosquitos da dengue. Pois é, Vilmar, é isso, né? O verão se despede, temperaturas já começam a ficar um pouquinho mais baixas, chove menos e a tendência, né, é que esses casos de dengue comecem a diminuir a partir de agora, é o que a gente torce, né? A Graça de Lorena escreveu assim: é com muito prazer que assisto o jornal, ele nos dá informações da nossa região com credibilidade. Um abraço. Valeu, Graça, abração para você também, obrigada aí pela sua companhia. Próxima mensagem agora é Ivone de Caçapava. Venham fazer uma visita na nossa cidade, ela tem mais crateras nas ruas do que a Lua. Tá registrada então a reclamação da Ivone, não tá nada satisfeita pelo visto, né? E manda foto pra gente, Ivone, nos conte mais detalhes, quem sabe a gente não faz uma reportagem aí na sua cidade. Obrigada aí pela participação. Agora o Adalberto de Pindamonhangaba. Eu e minha esposa não perdemos nenhum dia desse jornal, parabéns, somos do distrito de Moreira César. Obrigada, Adalberto, um abração para você, para todo mundo de Pinda, do distrito de Moreira César, que nos acompanha.
Segunda pausa no Band Cidade, eu volto rapidinho, até já. Band Cidade está de volta. No Vale do Paraíba, 33% da população afirmou que leu mais de 5 livros no último ano. Número que é maior que a proporção nacional e que movimentou as livrarias na região. Em algumas delas, registraram alta de até 20% nas vendas. Abrir um livro, folhear as páginas e mergulhar nas histórias. E haja opções para a leitura. Romances, histórias em quadrinhos, literatura brasileira ou estrangeira, livros técnicos. E quem é apaixonado por livros está sempre procurando um novo título. Estou dando uma olhadinha, vendo o que eu acho de bom por aqui. O Noah leu 5 livros no ano passado. Assim como ele, 33% dos moradores de São José dos Campos leram de 2 a 5 publicações no último ano, de acordo com o SEAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados do Estado de São Paulo. A pesquisa ainda mostra que 26% leram apenas um livro e 28% não leram nenhum. Outros 14% leram mais de 5 títulos. Já os dados nacionais apontam que 16% da população afirma ter comprado pelo menos um livro nos últimos 12 meses. José se enquadra nos 14% dos moradores da cidade que decidiram dedicar mais tempo à leitura. Ele conseguiu ler cerca de 10 títulos no ano passado. Gosto do contato com o papel, eu acho que eu presto mais atenção no que eu estou lendo. Ter a história nas mãos, sentir o cheiro do papel, são algumas das características de quem prefere a leitura pelo livro físico. E essa preferência se reflete nas vendas. Esta livraria registrou um aumento de 20% na busca pelos títulos no ano passado. Muitas delas influenciadas pelas redes sociais. Como a parte de mangás infantil, né, também, e o romance. Então, assim, o público jovem vem crescendo bastante. Alguns títulos bateram recorde de vendas. É o caso de Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola, que chegou a ter os estoques esgotados. O Amorização, do padre Marcelo Rossi, e os romances de Cullen Hoover também estão na lista dos mais procurados pelos leitores. A paixão pelos livros uniu esses amigos que decidiram compartilhar o que liam em um perfil nas redes sociais. Expor o que a gente estava sentindo com a nossa leitura. Tive muitos amigos que falaram, pô, legal isso que você estava lendo, quero ler mais também sobre isso. Band Cidade termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o canal da Band Vale no YouTube. Outras notícias da região você confere a qualquer momento no portal bandvale.com. Falando nisso, também te deixa atualizado com muita informação e diversão. Bora passar a bola então para a Águida Queiroz? Oi, Águida, tudo bem? Aproveitando o gancho da nossa última reportagem, eu vou te perguntar. Você tem o hábito de ler, gosta de ler ou gostaria de ler mais? Gostaria de ler mais. Hoje, na verdade, eu leio os livros infantis para a Ayla, já criando esse hábito nela, né? Mas para mim mesma, de verdade, Carol, preciso ler mais, sim, com certeza. Mas estou ali nas histórias infantis. Mas é importante isso, né? Porque você, lendo as histórias para ela desde cedo, já desperta essa vontade nela desde criança e aí manter, dar continuidade é mais fácil, né? É verdade. Mas eu me identifico também, Águida. No ano passado eu consegui ler vários livros, mas esse ano eu tô bem mais devagar. Vi a reportagem e pensei, poxa, tenho que ler mais, né? É um incentivo pra gente, né? Com certeza. É com isso certeza. aí. E sabe uma coisa que eu faço com a Ayla? Eu leio, faço a leitura com ela, daí eu peço para que ela conte a mesma história para mim. Legal. É muito legal, porque a criança tem uma criatividade, a gente morre de rir. Sim, e daí já vai exercitando a mente também, né? Bacana. Isso mesmo, Carol. Então tá, Águida, um ótimo programa para você, boa tarde e a gente se fala mais amanhã. Beijão. Um beijo para você.